Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês aqui, multiplicação do que? Números inteiros. Então vamos lá, que é um assunto muito tranquilo, mas precisa de prática. Todo mundo sabe que na matemática nós temos números aqui positivos e nós temos números negativos, exceto o zero. O zero não é nem positivo e nem negativo. Agora, quando eu faço multiplicação, até então, como é que você estava aprendendo? Eu aprendi quanto que é 2 vezes 3. Pronto, aí você lá, 2 vezes 3 vai dar 6. O 2 vezes 3 vai continuar sendo 6. Mas agora eu posso estar numa seguinte situação. Menos 2 vezes 3, por exemplo. Aí já não seria 6, seria menos 6. E é justamente agora que nós vamos aprender como é que utilizamos essa regrinha. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Olha só, quando eu tenho sinais iguais, um número positivo, eu multiplico ele por um número também positivo, o resultado dessa multiplicação sempre vai ser um número positivo. Por exemplo, o que eu acabei de falar. Quando que é mais 2 multiplicado por mais 3? Isso vai ser igual a mais, aí você resolve. 2 vezes 3 vai ser igual a 6. Quanto que é mais 5 multiplicado por mais 4? Então, os sinais são iguais. Logo, consequentemente, o número vai ser positivo. E você só fazer a multiplicação. Quanto que é 5 vezes 4? Vai ser igual a 20. Então, essa é a nossa primeira regrinha. Eu vou colocar um pouquinho diferente aqui, diferenciar na cor, que já deveria ter feito isso. Eu vou colocar um vermelhinho bonitinho aqui. Então, número positivo. Então, tem isso como regra. Multiplicado por um número positivo, a resposta dele sempre vai ser um número positivo. Bora para a nossa próxima regrinha? Muito fácil, muito tranquilo também. Professor, e se for um número negativo multiplicado por um número negativo também, a resposta sempre vai dar um número também positivo. Olha só que interessante. Então, se eu tenho aqui menos 2 multiplicado por menos 3, isso vai dar quanto? Menos com menos, eu acabei de falar que vai dar um resultado positivo. E agora basta você fazer a multiplicação. 2 vezes 3 vai ser igual a 6. Igual forma ali, eu coloquei o que? Foi o que? Deixa eu voltar. 5 vezes 4. Então, se for menos 5 multiplicado por menos 4, a resposta, menos com menos, vai ser um resultado positivo. Mas, professor, como que é possível multiplicar dois números negativos e dar um número positivo? Essa é a regra. O que eu quero que você pegue agora é justamente essa regra. 5 vezes 4 vai ser igual a 20. Então, olha só. Tem mais regra, professor? Tem. Ainda falta 2 aí para vocês, para a gente ficar muito fera nesse assunto. Para você nunca mais errar uma questão desse tipo. Se eu multiplico um número positivo, na verdade eu vou colocar as duas juntas já, por um número negativo. Por quê? Porque poderia ser também um número negativo multiplicado por um número positivo. Então, já vou fazer 2 em uma. Quando os sinais forem diferentes, sempre você pega os pares. Quando os sinais forem diferentes, então você sempre vai ter como resposta um número negativo. Então, independente, olha só, se eu tenho aqui, por exemplo, aqui não deu, deixa eu botar aqui. Se eu tenho menos 3 multiplicado por mais 2. Opa, sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, o sinal é negativo. E você continua, permanece a mesma coisa. 3 vezes 2 vai ser igual a 6, não vai deixar de ser 6. Se eu tenho aqui, por exemplo, mais 5 multiplicado por menos 4, sinais diferentes, resultado negativo. Vai ser igual a menos 20. Pronto, tem mais regra? Não, não tem mais regra. O que pode acontecer é o seguinte, na situação. O exemplo que pode cair. Pode cair, digamos, uma situação agora comum. Vou colocar um exemplo, vou colocar de um azul bem bonito aqui para vocês. Pode cair. Quanto que é mais 3 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 5. Isso sim pode cair para vocês. Ai, professor, eu não aprendi, você não explicou como que faz com 3 números, professor. E agora, o que eu faço? Você vai fazer assim, você vai pegar os pares. Você pode perfeitamente pegar os pares. Quanto que é mais 3 vezes menos 2?
vai dar o quê? Número positivo ou número negativo? Opa, eu estou vendo aqui, ó, vou até apagar. Aqui era positivo, correto? E aqui é o número negativo. Consequentemente, a resposta vai dar um número negativo. Então, 3 vezes 2 vai ser igual a 6. Vou colocar entre parênteses, porque ele ainda vai estar multiplicando. Essa é a minha dica também para vocês. Coloquem sempre entre parênteses. Multiplicando e você repete o menos 5. Apenas estou repetindo. Agora fica a seguinte situação. Eu tenho menos 6 que multiplica por menos 5. Sinais iguais. Opa, sinais iguais. O resultado vai ser um número positivo. Então, quanto que é 6 vezes 5? Vai ser igual a 30. E essa é a nossa resposta. Então, tome muito cuidado apenas somente numa situação dessa. Colocando mais um exemplozinho para a gente finalizar a nossa mini aula. Vou colocar assim. Se eu multiplico o número positivo, estou escrevendo aleatoriamente, com o número negativo, com o número positivo, com o número negativo, com o número negativo, essa resposta vai dar o quê? Um número positivo ou um número negativo? Olha só, você pode fazer perfeitamente assim, mas eu vou te passar outra dica. Você pode fazer mais com menos, aqui vai dar menos. Aí eu repito, mais, menos. Você pode fazer assim, menos com mais vai dar o quê? Menos. Aí você repete o menos aqui, repete o menos aqui. Você pode sim fazer isso, mas eu vou te dar, ó, deixa eu apagar aqui, porque eu não quero que você faça assim dessa forma. Anote essa dica aí para vocês. Quando você tiver uma multiplicação embolado, tudo mais, com menos, com mais, com menos, com menos, com mais, tudo embolado. Eu quero que você faça a contagem apenas dos números negativos. Faça a contagem. Nós temos quantos números negativos aqui? Nós temos 3 números. Eu tenho esse e eu tenho esse número negativo. Se eu tenho 3 números negativos, 3 é um número ímpar, correto? Se for o resultado número ímpar, a resposta vai ser o número ímpar também. Exemplo. Olha só como eu coloco aqui para vocês. Voltando agora o preto. Se eu tenho mais 1 que multiplica menos 2, que multiplica mais 2, que multiplica menos 1, que multiplica menos 3, então antes da gente partir, esse resultado vai dar o quê? O número, vai dar qual número? 2 vezes 2 vai ser 4, vezes 1, 4, vezes 3, 12. Então eu sei que vai dar 12, correto? Mas vai dar mais 12 ou menos 12? Então você faz a contagem. Opa, eu tenho menos aqui, eu tenho menos aqui, eu tenho menos aqui. Então eu tenho 3 sinais negativos, consequentemente o número vai dar um número negativo. Se eu multiplicar agora desses 3 números, voltando aqui, se eu tenho, por exemplo, eu vou repetir até assim, ó, mais 1 vezes menos 2, vezes mais 2, vezes menos 1, vezes menos 3, vezes, vou colocar o menos 1 aqui, vezes menos 1. E agora, como é que fica essa contagem nossa? Olha só, agora nós temos um número negativo, nós temos outro número negativo, outro número negativo e outro número negativo. Ao todo nós temos, ó, 4 números negativos. Então vai dar quanto? Se nós temos um número par, então é porque isso vai dar um número positivo. Captou essa ideia? Captou essa dica aí que eu dei para vocês? São números inteiros. Então, manda brasa aí nos exercícios, manda suas dúvidas aí para mim, que eu vou responder com o maior prazer para vocês. Ainda não se inscreveu no canal? Opa! Então inscreva-se no canal e deixe o seu like aí nessa aula, porque isso é muito bom para o desenvolvimento do meu trabalho. Conto com vocês. Contem comigo. Abraços e até a nossa próxima aula.